Olá, você que está conosco, pré-vestibular público adentrando ao seu conhecimento nesse instante. Você já conhece o Projeto Eureka para falar sobre isso, mas a biologia, ela é viva, dinâmica e a partir desse instante, ou seja, daqui a pouquinho, deixe-nos apenas fazer um comentário, o professor Geraldo desfilará a boa biologia, o estudo da vida. Célula-tronco serve para a produção de textos? Sim, serve mesmo. Já na metade deste ano de 2007, muitos estudantes fizeram provas envolvendo esta temática, célula-tronco, para que o estudante pudesse escrever algum texto, normalmente dissertativo, argumentativo, sobre o tema. Cuidado, as informações são muito díspares nesse momento, então se uma instituição cobrar células-tronco como tema, uma proposta redacional, fatalmente essa instituição trará um texto base. Leia uma vez, leia duas vezes, leia três vezes. Retire desse texto principal e faça um bom trabalho com o seu texto. Falando em bom trabalho, biologia com vocês. Olá, meus amigos do Projeto Eureka, que bom que vocês estão com a gente de novo. Vai relaxando, pega caderninho, lápis e vai anotando o que vai cair, ok? Todo ano tem uma questãozinha de citologia. O assunto de hoje é citoplasma. O que é o citoplasma? É toda a área entre a membrana e o núcleo. Esta área entre a membrana e o núcleo contém todas as estruturas responsáveis por todas as funções da célula. E você sabe, cada um de nós é um conjunto de células. O citoplasma está dividido em duas partes fundamentais. O citoplasma básico ou hialoplasma ou citossol. Ultimamente os vestibulares têm falado em hialoplasma ou citossol, portanto são os dois nomes que você vai guardar. E as organelas, ou estruturas não membranosas e membranosas que tem na célula cumprindo suas funções. Nós chamamos de citoplasma diferenciado. Ainda poderíamos falar numa terceira estrutura, componente do citoplasma, que são as inclusões. Mas inclusões são apenas depósito de substâncias na célula. Por exemplo, uma gota de gordura que tem lá na célula chamada lipócito, que é a célula do tecido adiposo. Portanto, duas partes fundamentais e uma terceira que a gente pode comentar normalmente no terceiro grau. Quais são elas? Repetindo, o citossol, as estruturas responsáveis por todas as funções que são as organelas e as inclusões que são depósitos de substâncias. Agora, o que é o citossol? O citossol é um gel. Neste gel é que estão mergulhadas todas as estruturas citoplasmáticas. E qual é a constituição desse gel? Lembra uma coisa, gelatina é proteína em água. Proteína em água a gente chama coloide. Portanto, a estrutura do citossol é um coloide, formado por agregados de proteínas em água. Neste gel estão todas as estruturas citoplasmáticas. Nós já vimos na outra aula que a membrana é responsável por conter o que é célula. E a membrana separa o meio ambiente do conteúdo celular. Por isso que ela tem reforços externos, como a parede celular na célula vegetal e o glicocálix na célula animal. A parte que envolve, que acompanha a membrana no conteúdo citoplasmático é uma parte mais condensada. A gente chama de ectoplasma ou plasma gel. A parte interna, que envolve o núcleo, ela é mais fluida. A gente chama de endoplasma ou plasma-sol. Agora, uma coisa você tem que guardar. Em qual das partes são encontradas as organelas citoplasmáticas? Ectoplasma ou endoplasma? No endoplasma. Ok? Guardou? No endoplasma estão todas as organelas. Que organelas são essas ou que estruturas citoplasmáticas são essas? Primeiro, o citoesqueleto é formado por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. No entanto, o vestibular se preocupa com microtúbulos e microfilamentos. Você faz o seguinte, guarda sempre a função base. Guardou a função base, o resto a gente trabalha
na sequência. Qual é a função base ou funções base aqui? Microtúbulos e microfilamentos são responsáveis pelo citoesqueleto, portanto você tem um emaranhado de proteínas mantendo o esqueleto celular. Ah, a célula tem esqueleto? Tem, sim, senhor. E, olha que coisa fantástica, microtúbulos e microfilamentos que são de natureza proteica são responsáveis por todos os movimentos celulares. Gente, todos os movimentos celulares. Aquele movimento que faz com que o citoplasma se mova constantemente, ciclicamente, chamado ciclose, depende deles. O movimento para formar pseudópodos, lembra das amebas? Depende deles. A contração muscular, eu estou falando, a gente está se movimentando por causa da contração de célula muscular. Depende deles. A própria divisão celular, o deslocamento de cromossomos da região equatorial para os polos da célula, depende dessas estruturas. Repetindo, portanto, microtúbulos e microfilamentos responsáveis pelo citoesqueleto e responsáveis por todos os movimentos celulares. Próxima estrutura, ribossomos. Ribossomos. Você vai observar depois na tela que tem duas subunidades, uma menor e uma maior. Parece que você está olhando um ursinho de costas. Qual a função fundamental de ribossomos? Síntese de proteínas. Nós somos o que são as nossas proteínas e nossas proteínas são sintetizadas nos ribossomos. Eles são formados fundamentalmente por RNA ribossômico associado a proteínas. Se você navegar na célula, porque você sabe que é um gel que preenche todo esse espaço chamado citossol, você não andaria na célula nem voaria, você navegaria, nadaria. Espalhadas por todo esse gel estão uma série de membranas, de túbulos, de cisternas que a gente chama de retículo endoplasmático. Retículo, diminutivo de rede, uma rede de membranas, túbulos e cisternas. Endoplasmático, dentro do endoplasma, no interior do citoplasma. O que é que esse retículo faz? Primeiro, armazena e possibilita o transporte de substâncias. Lembra que para atravessar um rio é mais fácil você segurar numa corda do que nadar. É mais fácil para as substâncias deslocarem através do retículo do que atravessando esse gel. No entanto, o retículo endoplasmático, que tem como funções primordiais, acabei de falar e você lembra, armazenar e transportar substâncias, ele pode conter ou não ribossomos. Se tiver ribossomos, nós chamamos de retículo endoplasmático granular. Se não tiver ribossomos, o aspecto é lisinho e a gente chama de retículo endoplasmático liso ou agranular. Repetindo, retículo endoplasmático rugoso, granular ou ergastoplasma com ribossomos. Retículo endoplasmático liso ou agranular sem ribossomos. E o que eles fazem? O granular produz proteínas para a célula secretar normalmente. A gente diz que o retículo endoplasmático rugoso ou granular produz proteínas de exportação, porque os ribossomos livres que tem no hialoplasma associados ao RNA mensageiro, o conjunto chama polissomos, produzem proteínas para uso interno da célula. Ô professor, e o liso? O retículo endoplasmático liso produz, por exemplo, lipídios, hormônios esteroides, hormônios sexuais, por exemplo, hormônios das suprarrenais, como corticosteroides, são produzidos no retículo endoplasmático liso, que também armazena cálcio, por exemplo, lá na célula muscular, e também é responsável por eliminar substâncias estranhas. Quando você come ou bebe alguma coisa diferente, quem é que reclama? O fígado. E nele, quem é o responsável por eliminar as substâncias? O retículo endoplasmático liso. Você quer saber mais algumas coisas de citoplasma? Um minuto só, não saia daí, beba uma aguinha, a gente já volta.
Aí, garotão, já bebeu sua aguinha, tá relaxado? Vamos lá, mais um pouquinho só, já acabamos. Lembra que uma questãozinha disso sempre cai, hein? Nós já vimos ribossomos, já vimos microtúbulos e microfilamentos e retículo endoplasmático liso e rugoso. Agora, uma organela que está sempre associada ao retículo endoplasmático rugoso, o Golgiossomo, antigo complexo de Golgi. Ele parece uma pilha de disco de pizza, está sempre perto do núcleo. Função fundamental do Golgi, secreção. Toda vez que perguntarem sobre secreção celular, responsável o Golgi. Outra organela tão importante quanto a que a gente já estudou, os lisossomos. Lise quer dizer quebra, corpúsculo de quebra, de quê? Digestão intracelular. São produzidos aonde? No complexo de Golgi, liberados por ele, e são responsáveis por toda a digestão dentro da célula. Você vai lembrar que a gente já comentou anteriormente sobre como as substâncias chegam à célula. Existe um processo que ficou estrategicamente para esse momento, onde ocorre a entrada em quantidade de material na célula. A gente chama trânsito em quantidade ou transporte em quantidade. Quais são os tipos de transporte em quantidade? Ou endocitose ou exocitose. Endo, entra, exo, sai. Há dois tipos de endocitose. Fagocitose, que é a entrada de partículas sólidas, ou alimento para a célula, ou no nosso caso, nossas células de defesa fagocitam coisas estranhas, nos defendendo e limpando o nosso organismo. E a pinocitose, que é a incorporação de líquidos. Normalmente isso acontece para a alimentação da célula. Portanto, repetindo, endocitose, entra, exocitose, sai. Fagocitose, partículas sólidas, alimentação, defesa. E pinocitose, entrada de partículas líquidas. Todo o material que vem de fora e que é digerido nos lisossomos, nós chamamos ao processo de heterofagia. A heterofagia digere algo que veio de fora. Se a célula digerir partes envelhecidas, alguma coisa dela própria, a gente chama de autofagia. E há casos extremos, e até patológicos, em que a célula digere a si própria, nesse caso a autólise. Um exemplo clássico de autólise é a regressão da cauda do girino. Podem perguntar para vocês, o processo de regressão da cauda do girino depende de que estrutura celular? Dos lisossomos. Outras estruturas importantes são as mitocôndrias. Mitocôndria responsável pela respiração celular, ou seja, pelo metabolismo energético da célula. Gente, toda vez que falar em energia, está falando em mitocôndria. Tão importante quanto as mitocôndrias são os cloroplastos. Quem tem cloroplasto? As células vegetais. Realizam o quê? Fotossíntese. Então, lembra bem, mitocôndria, respiração celular, metabolismo energético, direto. Cloroplasto, fotossíntese. Existem ainda os peroxissomos, que são estruturas também de digestão, mas fundamentalmente que quebram a água oxigenada, através de uma enzima chamada catalase. Você lembra que quando você feria, que era pequeno, a mãe lavava com água oxigenada e saía umas borbulhinhas. O que é aquilo que sai? Oxigênio. Por quê? Porque a catalase quebra a água oxigenada em água e oxigênio. O oxigênio vai embora. Podem perguntar por que a mãe fazia isso. A mãe queria matar as bactérias patogênicas que normalmente são anaeróbicas e esse oxigênio consegue destruí-las. Outro dado interessante, ou outra organela, são os glioxissomos, que alguns autores chamam também de um tipo especial de peroxissomos, típicos lá de células vegetais e que conseguem transformar óleos em carboidratos, onde? Fundamentalmente nas sementes, para ter energia para germinação. Última estrutura, enfim, hein? Vacúolo de suco celular, que ocorre nas células vegetais. Não confunda com outros vacúolos, como digestivo, vacúolo pulsátil ou contrátil, típico lá de protozoário de água doce. Para que serve o vacúolo de suco celular? Ele consegue conter uma série de íons e gerar, lembra que a gente estudou, a osmose. Ele é o responsável pelo fluxo osmótico, pela pressão osmótica que faz entrar água na célula vegetal. Uma coisa importante, hein? Quando você olhar uma célula vegetal adulta,
ela tem um núcleo deslocado para a periferia e tem uma enorme de uma bolha que é o vacúolo de suco celular, cuja membrana se chama tonoplasto. Aqui no Paraná pergunta muito como chama a membrana do vacúolo de suco celular. Tonoplasto, onde tem célula vegetal, responsável pelo quê? Osmose. Ainda a gente falou das inclusões, agora já não é organela, é só depósito de substâncias. Aí está a demonstração do que é o citoplasma e o que ele tem. E para terminar a célula eucarionte, o que é que ela tem? Membrana, citoplasma e núcleo. Lembra que o núcleo, terceira parte da célula eucarionte, só é estudado durante o período em que a célula não está dividindo. A célula ou está dividindo, fazendo mitose ou meiose, ou não está dividindo. No momento que ela não estiver dividindo, a gente chama de intérfase. Por isso que sempre pergunto os componentes do núcleo interfásico. E quais são eles? Primeiro, carioteca. Carioteca é a membrana do núcleo, é uma membrana dupla contendo poros. Lembra que a membrana plasmática não tem poros e é única. Aqui é uma membrana dupla contendo poros, com ribossomos aderidos à face externa que faz contato junto ao citoplasma. Lá dentro tem um gel, que é a continuação, na verdade, do citossol, que a gente chama de carioplasma, ou nucleoplasma, ou cariolinfa. As estruturas nucleares estão aí mergulhadas. E quais estruturas são elas? Nucleolo. E o que é um nucleolo? Nucleolo é um depósito de RNA ribossômico. E o que mais tem? A cromatina. O que é cromatina? É o DNA associado a proteínas. O nosso material genético, que está contido nas moléculas de DNA. DNA associado a proteínas, chamamos cromatina. A parte do DNA que está sendo usada naquele momento para produzir proteína, então produzir RNA mensageiro, que vai lá para o citoplasma, para produzir proteína nos ribossomos, nós chamamos então heterocromatina. Logo, o que é heterocromatina? É a cromatina condensada, espiralizada e inativa geneticamente. Atenção, resumindo, quais são os componentes do núcleo interfásico? Carioteca, nucleoplasma, nucleolo e cromatina. E para você relaxar agora, vamos fazer um exercício? Treinar um pouquinho sempre é bom. Lembra que eu sempre falo para você, quanto mais exercícios você fizer, mais próxima está a vaga. Aguenta aí e vamos resolver mais um. Questãozinha da PUC Paraná 2007. Mergulhadas no citoplasma celular, encontram-se estruturas com formas e funções definidas, denominadas organelas citoplasmáticas, indispensáveis ao funcionamento do organismo vivo. Associa as organelas com suas respectivas funções: complexo de Golgi, lisossoma, peroxissoma, ribossoma e centríolo. Primeiro, responsável pela desintoxicação de álcool e decomposição de peróxido de hidrogênio. Local de síntese proteica, modifica, concentra, empacota e elimina os produtos sintetizados no retículo endoplasmático rugoso. Vesícula que contém enzima fortemente hidrolítica formada pelo complexo de Golgi, responsável pela formação de cílios e flagelos. Professor, por onde eu começo? Por aquela que você tiver certeza. Por exemplo, quando a gente falou em destruição da água oxigenada, peróxido de hidrogênio, só pode ser o quê? Peroxissoma número 3. Então você começa pela número 3. Já eliminou B, C e D. Segundo, local de síntese proteica, todo mundo sabe, é ribossomo. Logo, número 4, mas já estava marcado lá. Modifica, concentra, empacota e elimina os produtos sintetizados no retículo endoplasmático rugoso. Quem é responsável pela secreção? O Golgi. Golgi número 1. Logo, a resposta já está montada, alternativa A. Vesícula que contém enzima fortemente hidrolítica, quem é? Lisossomo, responsável pela formação de cílios e flagelos, centríolo. Aí, gente boa, muito obrigado pela sua presença hoje. Valeu, mais uma aulinha. Faça bastante exercícios e tenha certeza que a gente vai comemorar junto lá no final do ano, onde quer que você faça o seu vestibular. Gente, boa sorte e até a próxima.